26 de fevereiro. Registramos o primeiro caso de contágio por coronavírus no Brasil. Dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decreta uma pandemia de coronavírus. São 52 casos confirmados no Brasil. No dia 17 de março, registramos a nossa primeira morte. Foram 291 casos confirmados e 8.819 casos suspeitos. O governo de São Paulo decretou quarentena. Hoje, dia 1º de setembro, 198 dias após a nossa primeira morte, são registrados 3.908.272 casos confirmados de coronavírus. Hoje, 198 dias após a primeira morte, nós registramos 121.381 mortes. Estamos perdendo 613 vidas por dia. Estamos perdendo 25 vidas por hora. Enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, enquanto você está aí me assistindo, a gente está perdendo pessoas que são importantes para nós. A nossa família, os nossos pais, os nossos irmãos, tios, primos, e os nossos amigos e os nossos colegas estão morrendo. A população brasileira está morrendo. E junto com ela, a nossa capacidade de viver o luto e de sentir a dor de perder alguém. São 121.381 mortes confirmadas. Mas, e daí? Disse o presidente Jair Bolsonaro. Acho que o programa de hoje é meio pesado, é diferente do que a gente está acostumado a fazer. A ideia é sempre, trazer jovens que inspiram outros e incentiva a gente a fazer as coisas, sabe? Se motivar e tudo. Mas é um tema meio tenso, né? A gente tá falando de uma pandemia, a gente tá vivendo uma pandemia e não tá fácil. A gente ri em alguns momentos, tenta brincar com isso, mas, não tá fácil. E ainda mais nesse governo maluco que não tá cuidando das pessoas, né? E deveria estar fazendo. Então, acho que vai lá tranquilo, fala o que você tiver pra falar e vamos nessa, né? E seja bem-vindo. Obrigado. Acho que como primeira questão, a gente teve o primeiro caso de Covid, que foi de um senhor, né? E que veio de uma viagem da Itália. E aí a gente tem no Rio de Janeiro, a primeira morte foi de uma empregada doméstica, que foi contagiada pela patroa dela. E aí eu queria muito que você pudesse, né, explicar pra gente, fazer uma análise de quem tá morrendo e quem tá sendo contaminado. Tem uma diferença entre essas pessoas? Sim. Tem. Em primeiro lugar, eu vou agradecer, né, pelo convite, agradecer aqui pelo espaço, estar aqui com você, batendo esse papo. Por mais que seja um tema bem pesado, bem chato de se falar, né, mas é necessário, a gente tem que falar sobre isso. Exato. E essa pandemia, mano, ela veio escancarar muito problema que já estava aí na nossa sociedade, né? Claro que ela aprofundou esses problemas, mas ela está escancarando a desigualdade, né? E tanto a desigualdade econômica quanto a desigualdade racial, porque não dá pra gente esquecer disso. Até porque as duas estão muito conectadas no nosso país, né? Então, como você falou, a gente viu que as primeiras pessoas que se contaminaram com o coronavírus foram pessoas de classe média, ricas, né? Que vinham da Europa, pessoas brancas, né, que vinham da Europa de viagem. Então, as primeiras pessoas que se contaminaram foi justamente quem estava vindo de viagem da Europa, né? E essas pessoas passaram o vírus para as pessoas ao redor delas, né? Principalmente para os trabalhadores delas, né? Porque, enfim, empregadas domésticas, motoristas, etc., faxineiros, né? Começaram a se contaminar. E a partir daí que essa desigualdade foi ficando escancarada, porque mesmo que todo mundo estivesse contaminando, né, e aí vem aquela ideia de que tá todo mundo no mesmo barco, porque o vírus não escolhe ninguém, todo mundo se contamina, mesmo assim, mesmo que todo mundo esteja suscetível a se contaminar,
as consequências são absurdamente diferentes, dependendo da sua classe social e dependendo da sua raça, né? Não que a raça, enfim, influencie biologicamente, sim, né? Mas sim é uma pela questão sua social, posição social. Né? Isso. Exatamente. Até porque a população negra, a maioria está em favelas, né? E é pobre. E as pessoas pobres, a maioria são negras. Então essas pessoas que são pobres e que são uma maioria negras, são as que mais estão morrendo, desde que a pandemia começou. Porque não tem condições de se tratar, né? Em primeiro lugar, não tinha condições de parar de trabalhar, né? Geralmente está em profissões que não pode parar. Quer dizer, não é que não pode, né? É que o patrão não vai liberar. Então, para essa grande parte da população, nunca existiu quarentena. Ela se manteve trabalhando, né? Inclusive os trabalhadores informais, né? Que trabalham, sei lá, como camelô, essas coisas. Então, só dessa questão do deslocamento, de ter que ficar saindo de casa, pegando transporte público lotado, já colocou essa parte da população em maior risco de se contaminar. E depois de contaminado, você ainda não consegue se tratar, né? Porque você, não sei lá, não tem um hospital onde você mora, ou se tem um hospital muito pequeno, muito precarizado, que não tem o tratamento para todo mundo, tá ligado? E mesmo, sei lá, supondo que você possa ficar em casa, que você, enfim, esteja de quarentena, você muitas vezes mora num lugar insalubre, um lugar que não tem saneamento básico, né? Um lugar super populoso, numa casa pequena. Então, mano, é tanto problema que fez essa situação para a população pobre, nessa situação de pandemia, ser muito pior para a população mais pobre, né? E então a gente vê aí a quantidade de pessoas que está morrendo, que agora já passou de 120 mil. Sim. A maioria são pessoas pobres, periféricas e negras. Isso não é por acaso. Sim, eu vejo muitas notícias, né, tipo, quando eu vou pra casa dos meus pais, eu vejo eles assistindo as TVs abertas e tudo, e falam muito dos casos, tipo, o famoso tal pegou Covid, o outro cantor pegou Covid, nossa, pessoas que se recuperaram, e aí, né, eu sempre questiono muito eles de, tipo, mas essa não é a realidade de todo mundo, onde que ele foi tratado? O primeiro caso foi tratado no Albert Einstein, sabe, tipo, e a moça do Rio de Janeiro que faleceu, ela não foi tratada lá. Exatamente. Tipo, as pessoas que moram na periferia não estão sendo tratadas no Albert Einstein. Isso quando estão sendo tratadas no hospital público. A gente ainda tem que agradecer nessa questão. A gente ainda tem que agradecer por ter hospitais públicos, mas eles não são o suficiente. E isso é muita loucura. A gente não tá tendo esse diálogo, eu acho, né? De, tipo, quem tá de fato morrendo. É isso que eu falei. As classes sociais são afetadas diferentemente pela pandemia, mesmo que todo mundo possa se contaminar, né? Porque biologicamente a gente é todo mundo igual, né? Então todo mundo está suscetível a se contaminar, mas socialmente a gente não é igual. Então os efeitos sociais dessa contaminação vão ser absurdamente diferentes. Então a gente pode estar, sei lá, talvez todo mundo no mesmo mar, mas não no mesmo barco, né? Um tá no barco, o outro tá no iate, outro tá num bote, e outro tá se afogando. A maioria tá se afogando, né? E para quem é o isolamento? O isolamento é só para quem é rico e uma boa parte da classe média, né? Pobre nunca teve isolamento. Nunca teve. Fato. Tiago, a gente chegou nos números exatos de 121.381 vidas perdidas hoje. Eu estava escrevendo o roteiro e, sei lá, 3 dias atrás a gente estava com um número muito abaixo disso. E aí eu fui colocar os dados de hoje e eu fiquei tipo, caramba. É muita coisa, é muita pessoa morrendo. E é fogo. E, tipo, pra mim, eu não sei, foi escrevendo esses roteiros, doía muito. Toda vez que eu ia colocar um número e tudo. Mas eu tô vendo, tipo, isso é geral, que não é um sentimento comum entre todos nós. De, tipo, sentir que estamos perdendo vidas, de fato. Eu vou na rua comprar coisas e eu vejo, tipo, os bares são cheios. Tá tudo cheio, sabe? Não é pra algo, tipo, pra ir trabalhar, é tipo pra diversão. Por que a gente não tá mais sentindo essa perda? Por que você acha, né, isso? Eu acho, na verdade, que nunca, assim, as pessoas nunca sentiram, infelizmente. É triste falar isso, mas
nunca teve uma preocupação de fato, né? As pessoas sempre desdenharam, a maioria, lógico, estou generalizando, né? Desdenharam da situação. Eu acho que se por algum mínimo momento teve algum isolamento, foi porque o comércio estava fechado, né? Mas logo que foi reaberto, tudo voltou ao normal. As pessoas só queriam sair mesmo, mas não tem nada aberto, vou ficar em casa. Abriu as coisas, as pessoas saem de novo, né? Então, não sei, é tão bizarro, né, pra gente pensar nisso, que as pessoas não estão dimensionando a quantidade de vidas que a gente está perdendo, né? Mais de 100 mil pessoas, sabe? Pra gente que tá batendo esse papo, tendo essa conversa, não são só números, né? São pessoas. Muitas vezes são pessoas das nossas famílias, né? Amigos, etc., conhecidos. Mas parece que a maioria tá tipo, são só números mesmo, né? E quando a gente viu esses dias as fotos das praias do Rio de Janeiro nesse final de semana, sabe, bateu assim um desânimo tão grande, né, mano? Mas não só isso, né, vendo as fotos das praias, vendo as fotos dos shoppings, né, ou bailes, né, porque tá tendo baile, tá tendo festa, não faço baile, enfim, tá tendo festas, baladas, e é muito lamentável, mas assim, a gente vive num país onde as mortes sempre foram banalizadas, né? Então, acho que infelizmente, faz parte da nossa cultura banalizar a morte. Até porque a gente vive num país que acontece mais de 60 mil homicídios por ano, né? Isso é bizarro. A gente vive num país onde a cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado, onde a cada 16 horas um LGBT é assassinado, a cada... esqueci agora quantas horas uma mulher é assassinada, sabe? E isso, assim, passa batido pra maioria. Sim. Né? A gente, enfim, mano, a gente viveu 400 anos de escravidão, né? Onde vidas negras e indígenas não eram absolutamente nada. Então, o nosso país já foi construído com base nisso, né? Em cagar, assim, pra morte e pra vida, e pros homicídios, pro genocídio. E isso é mais forte ainda na periferia, né? E talvez seja por isso também um dos fatores para as pessoas na periferia também estarem assim tão... Porque a morte é um negócio que, assim, cotidiano, né? É triste, mas enfim, né? Acho que o importante é a gente não cair nessa lógica, né? Não naturalizar isso. Tipo, é uma das explicações, eu acho, mas para mim não é normal. Não vou nunca naturalizar isso. Claro. E, Thiago, você acha que isso se encaixa numa política de necropolítica? Tem se falado muito desse termo, né? E eu ainda fico um pouco confusa em algumas relações, mas você acha que se encaixa no que a gente está vivendo atualmente? Sim, eu acho que, mais uma vez, né, eu digo, é uma coisa que sempre existiu, que sempre aconteceu e que a pandemia aprofunda, né? Então, o Estado brasileiro, ele é um Estado assassino em si, desde sempre, né? Então, a política desse Estado, principalmente com a sua população negra, pobre, indígena, periférica, sempre foi uma política de morte, né? Que é a ideia por trás desse conceito de necropolítica. E aí, a gente vê isso, né? Essa coisa bizarra, mórbida, que é o uso da pandemia para aprofundar essa necropolítica, aprofundar esse processo de genocídio, sabe? Para mim isso é muito claro, porque o Estado brasileiro tem totais condições de pagar auxílios para toda a população ficar em casa e não precisar trabalhar, por exemplo, mas não tem esse interesse, né? Ou, enfim, criar medidas de isolamento efetivas, construir hospitais, sabe? Como pode a 8ª, se eu não me engano, maior economia do mundo não conseguir fazer uma coisa dessas? Enquanto a gente vê países minúsculos, né, como o Vietnã, que não teve caso de coronavírus, né, como, enfim, Cuba, que pouquíssimos casos, né? Enfim, a gente tem o Uruguai, tipo, nosso vizinho, sabe? Se for falar, então é só a Europa que tem casos bons. Não, o Uruguai teve 43 mortes apenas, tipo, 43 mortes, tipo, e a gente tá chegando em... Sabe, a gente tá no número de 121 mil. Né? A forma de se lidar com isso, né, e com a vida, né, isso que é a ideia por trás da necropolítica ou do biopoder, né, um outro conceito que vem antes desse, né, o Estado gerindo as vidas das pessoas e a forma como o Estado brasileiro escolhe gerir essas vidas, administrar essas vidas pobres, principalmente, é através da morte, deixando morrer mesmo.
Ai, né, fogo, que papo É difícil, né? superado demais. Então agora Foda. vamos, sei lá, tentar amenizar. Você acha que a gente tem condições de tomar medidas para melhorar essa situação no Brasil? O que exatamente? A pandemia ou as outras coisas? É que eu acho que é exatamente isso. A pandemia acentuou todos os problemas que a gente já tinha, né? Então, acho que num geral, assim. Assim. Eu acredito que sim, né? Eu acho que o cenário é péssimo, né? Tudo contribui para que a gente seja pessimista mesmo, né? Para que a gente perca as esperanças e fale, mano, não dá, sabe? Porque, mano, é isso que eu falei, a gente olha uma foto de uma praia lotada no meio de uma pandemia, um shopping, sei lá, etc. Sabe? A gente vê o governo, os governos, seja federal, estadual, tipo, negligenciando total, né? A gente perde a esperança, é muito fácil perder a esperança, mas eu não perco, né? Em alguns momentos sim, não tem como negar que em alguns momentos bate um desânimo muito forte, mas eu acho importante a gente manter a esperança de que em algum momento, né, a gente consegue virar o jogo. Não sei, pode ser utopismo, pode ser, sei lá, qualquer coisa, mas eu particularmente prefiro escolher acreditar que em algum momento a gente vai conseguir mudar essa situação. E para isso acontecer, né, não vai ser do nada, não vai ser sozinho, isso depende da gente. Então, é um trabalho de formiguinha das pessoas que tem essa esperança dentro de si, tentar contaminar, entre aspas, contaminar as outras com essa sua esperança, essa vontade de mudar o mundo. É justamente o que eu tento fazer no meu canal, nas minhas redes sociais, né? Mostrar outra perspectiva, mostrar que outro futuro é possível, sim, mas que ele depende da nossa luta constante. Sim. Ai, que incrível. Eu tento acreditar, assim, que esse momento veio, apesar de ser muito triste, de tudo que ele, né, de ruim que ele tá trazendo, eu acho que, pra mim, ele também veio pra nos mostrar que a gente tá ruim. A gente tá mal e a gente precisa cobrar. E a gente tá vendo que essa cobrança agora se mostrou mais que necessária e que ela é um dos caminhos possíveis, né, pra gente conseguir melhorar as nossas condições de vida. Espero que Covid sirva um pouquinho pra alguma coisa, né? Então, a gente tem que perceber, mano, não dá mais, sabe? A gente chegou num ponto crucial da história. Ou a gente muda, ou acabou, sabe? Não tem mais vida, não dá pra manter mais esse padrão aí por mais 100 anos, não. Esse padrão de sociedade, de sistema, isso vai destruir o planeta, literalmente. Sim, sim. Eu acho muito brisa, porque tem eu não lembro qual, porque eu literalmente maratonei todos os seus episódios, tipo, é incrível. Mas você fala em um que o capitalismo nos dá a sensação de que, tipo, não existe nada além dele. De que, tipo, acaba o mundo. Tipo, né, tem filmes que falam, 2012, acaba o mundo, mas não acaba esse sistema. Não, né? A gente tem esperança. Tipo, tem formas de governos possíveis além disso, formas de sistemas possíveis. Exato. É só a gente olhar pra história, né? Por isso que estudar a história, mano, é fundamental, né? A gente tem que perceber isso, né? Em outros momentos da história, a gente já chegou num ponto crucial que a gente falou, mano, é isso, acabou, desisto, não sei o quê. E teve uma mudança drástica, assim, mudou tudo, tá ligado? E é isso, a gente tá preso nesse presente, né? Capitalista, a gente acha que é só isso, e acabou, sabe? Se alguém chegasse num imperador romano do século V, VI, sei lá, e falasse, daqui a alguns séculos o Império Romano não vai mais existir. Ele ia falar, parece, o maior império que existe, não sei o quê. E hoje a gente, assim, a maioria das pessoas nem sabe que existiu, a gente sabe que a gente estuda história e pá, mas não existe mais relevância, entendeu, naquela época. Eu acredito que o capitalismo é a mesma coisa, né? A gente fala para muitas pessoas hoje, esse sistema daqui a alguns décadas, séculos, não vai mais existir. A maioria vai falar, até parece. Imagina. Mas é exatamente o que eu acredito. Eu também. Vamos torcer para que venha logo essa mudança. Amém. Thiago, você tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com o pessoal hoje? Então, a mensagem final que eu deixo, que eu acho que é uma síntese do que eu falei aqui, né, um resumão do que eu penso, vai ser um pensamento que um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, né, ele sempre defendia, né, de que a gente pode ter pessimismo nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, né, na nossa razão, até porque a realidade é muito
foda, né, mano? E tudo contribui pra gente ser. Caralho, qual é a palavra? Pessimista. Tudo contribui pra gente ser pessimista, né? Mas a gente precisa ter um otimismo na vontade de agir, né? Pode ter pensamentos pessimistas, falar, putz, mano, que merda de mundo. Mas nunca perder essa vontade de agir, essa esperança de que as coisas vão mudar e a noção de que para elas mudar, elas dependem da gente também. Não vai mudar sozinho. Então, se a gente quer que o mundo mude, mano, a gente tem que botar a mão na massa e contagiar as pessoas ao nosso redor com essa vontade de mudar. Então, tá denunciando diariamente essas desgraças aí que a gente conversou aqui hoje e outras, e apresentando essa outra perspectiva de um futuro melhor mesmo. É isso. Que incrível. Adorei. Acho que é isso, Thiago. Nossa, muito obrigada pela participação. Muito especial mesmo. Imagina. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande. Acho que aqui cabe muito a citação de Mauro Iazzi, professor adjunto da Escola Social da UFRJ e apresentador do programa Café Bolchevique, da TV Boitempo. E ele diz: se você está triste, talvez essa seja uma boa notícia. Seja a notícia de que, talvez, para você, esse outro ainda faz parte de uma rede de sociabilidade do qual você não pode se desligar, chamada humanidade. Bem, e aí agora eu digo, se você está triste, talvez isso seja um bom sinal. Talvez seja sinal de que você ainda consegue sentir a capacidade de um luto. Talvez seja sinal de que você ainda seja sensível à vida dos outros. O programa de hoje é dedicado a todos os jovens que tiveram suas vidas modificadas por conta desse ano tão conturbado que estamos vivendo. O programa de hoje é dedicado a todos aqueles que perdemos devido às políticas de morte que estamos vivenciando. Esse não é um episódio cheio de energias positivas, feliz, alegre, mas esse é um episódio necessário. Queria agradecer muito pela participação de Thiago Torres, esse jovem incrível que tem se dedicado tanto no seu canal a trazer conteúdos que nos façam refletir sobre a nossa realidade, que nos trouxe um papo tão legal e direto sobre o que a gente está vivenciando, quão difícil está sendo esse período para aqueles que não têm as suas necessidades básicas atendidas. Queria agradecer também a participação de todos os integrantes dos projetos BMV e Vozes das Periferias, que contribuem para que esse programa seja realizado para vocês. Se cuidem e até a próxima!